Boa noite, igreja. Eu estou muito feliz de estar retornando aqui com a pregação, a segunda vez aqui na frente do culto. E é uma alegria sempre que eu monto os sermões. Por mais que a gente escute várias vezes as mesmas histórias, veja os mesmos heróis da fé que a gente vê na Bíblia, a gente sempre aprende algo novo. E eu aprendi várias lições novas que eu queria compartilhar com a igreja nessa noite. Eu separei algumas aqui para a pregação. E pensando nessas lições, o título do sermão dessa noite, ele é uma pergunta. Uma pergunta que às vezes, como cristãos, independente se temos muitos anos na caminhada com Deus, ou poucos anos com a caminhada com Deus, às vezes já nos fizemos, sinceramente, numa oração. O título do sermão dessa noite é Por que demoras, Senhor? Eu pedi para o Marcos botar uma imagem no telão. E pensando nesse título, nós podemos citar vários heróis da fé, como Jó, Abraão e até Paulo. Mas nessa noite eu decidi contar uma das primeiras histórias de fé e perseverança na Bíblia. Essa história aconteceu por volta de 4.370 anos atrás. E enquanto acompanhamos essa história, eu gostaria que os irmãos tivessem um paralelo com os dias de hoje. Ela tem tudo a ver com os dias de hoje. Vamos fazer uma oração para abrir nossas vidas? Altíssimo Deus, amado Pai, pedimos orientação nesse sermão hoje, que o Senhor possa abençoar a cada um aqui, que possamos sair renovados hoje daqui, e que essa mensagem possa atingir o coração de cada um aqui presente. Amém. Nós te pedimos em nome do amor de Jesus. Amém. A primeira lição que eu quero citar com os irmãos está em Gênesis 6, 11 a 13. Vamos abrir as Bíblias. Versículo 11 diz assim: A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. E eis que farei parecer juntamente com a terra. Juntamente com a terra. Essa parte da história, Deus fala com Noé que a terra está cheia de maldade e violência. E aqui podemos tirar nossa primeira lição com o texto, irmãos. Deus pediu para Noé construir uma arca. E durante todo o capítulo 6, ele pede a Noé e sua família para construir a arca. E aqui podemos tirar nossa primeira lição. Se Deus pediu para trabalhar em sua obra, seja em algum cargo na igreja, seja na ajuda próxima, seja como líder de algum ministério, não tenham medo, pois se Deus pediu, Ele vai fornecer os meios e as ferramentas para podermos trabalhar em sua obra. Pois nosso Deus é um Deus de detalhes. Assim como nos ensina também o salmista Davi, lá em Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém. A próxima parte da história, olha o deixa triste. Deus tinha dado uma mensagem a Noé e ele deveria anunciar a todas as pessoas que viria uma grande chuva e que destruiria toda a terra. Mas isso não era uma mensagem fácil, pois as pessoas daquele tempo não conheciam, não sabiam o que era chuva ainda. Mas com fé e perseverança, Noé anunciou a vinda do fim para aquelas pessoas. Mas infelizmente, fora sua família, ninguém aceitou chamar. Irmãos, eu não sei dos problemas que cada um aqui passa, eu não sei das dificuldades, mas posso afirmar aqui, Deus te ama. Amém. Deus, Ele não quer que sejamos levados pelo mar de pecado que é esse mundo. Deus, Ele quer que permanecemos dentro da arca que é a sua igreja. As portas da arca de Deus estão abertas para receber qualquer um, para mostrar um Deus de amor que
está disposto a guiar cada um de vocês pelo caminho correto até a salvação. Mas, infelizmente, chegará o dia em que essas portas não estarão mais abertas. Antes de continuarmos no texto bíblico, eu gostaria de contar uma história para vocês. Eu sou uma pessoa que gosta bastante de ler, e quando estava montando esse sermão, eu conheci a história de um missionário chamado Judson. Judson foi enviado à Birmânia em 1813. Eu preparei uma foto lá de uma aldeia da Birmânia e os irmãos terem uma noção de como que era naquele tempo. Deixa eu voltar um pouco. A Birmânia é um país que é todo voltado ao hinduísmo. Ele era assim, de difícil acesso. Era um país que não gostava de cristãos, era hostil a estrangeiros e com uma língua extremamente difícil de aprender. Judson e sua esposa Anne foram enviados para esse país. Eles passaram 3 anos somente para aprender o idioma do local. Eu preparei uma outra foto que mostra Judson e sua esposa. Deixa eu colocar uma foto. Esse é Judson e essa é a esposa dele. Após 3 anos eles aprendendo o idioma local, eles começaram a pregar. Judson ele fazia visitas, dava testemunho, traduzia textos bíblicos para as pessoas do local, mas nada. Ninguém respondeu ao chamado, nem um único convertido. E nos relatos que ele tem da história dele, ele diz assim: algumas vezes sinto como se estivesse falando ao vento, mas sigo em frente, pois Deus não me chamou para colher, Ele me chamou para semear. Assim como Noé pregou por 120 anos sem resultados visíveis, Judson permaneceu firme, sem ver qualquer fruto. Passado-se algum tempo, ele pregando naquele local, estourou uma guerra lá. A Inglaterra invadia aquele local e eles entraram na guerra. E mesmo sendo norte-americano, Judson foi considerado acusado de espionagem e foi preso injustamente. Ele foi levado a uma prisão onde foi acorrentado pelos pés e suspenso parcialmente durante a noite. Mal alimentado e exposto a um ambiente nada higiênico, onde vários prisioneiros morriam naquele lugar, sua esposa Anne, que havia ficado grávida dele pouco antes da prisão, iniciou um dos atos de amor impressionantes, de fé e perseverança da história missionária. Mesmo grávida, fisicamente fraca, Anne caminhava longas distâncias, todos os dias, levando comida ao marido e implorando aos carcereiros que o seu marido não fosse executado. Ela fazia petições às autoridades e orava incansavelmente a Deus. Ela chegou a vender os poucos pertences que ela tinha em casa para conseguir comida para levar ao marido. E alguns dias ela dormia no chão, só para ficar mais próxima da prisão, para poder auxiliar o marido dela. E tudo isso sem uma única reclamação registrada. Seu amor por Deus e seu marido a sustentavam a cada passo. Após 17 meses, Judson foi libertado, e sua esposa, que estava grávida, deu à luz ao marido dele. Porém, o desgaste físico, a fome, a gravidez, o estresse e a exposição constante a doenças tiveram preço. Anne teve uma febre persistente. Mesmo doente, Anne continuou servindo, ainda orava, ainda encorajava Judson e sempre demonstrava sua fé, mas seu corpo já não respondia mais. Em 24 de outubro de 1826, Anne faleceu. E, infelizmente, alguns meses depois, sua filhinha, que acabara de nascer, também faleceu. Judson foi lançado em uma terrível depressão. Ele chegou a cavar uma cova na floresta, onde ficava sentado ao lado dela por horas, pensando na vida, na morte e na sua missão. Mas, irmãos, Judson não desistiu. Somente após 6 anos de ministério veio o primeiro convertido genuíno. E naquele momento, ele relata outra coisa. Judson relata que, após ver aquele Cristo declarar a
após ver aquele homem declarar a Cristo publicamente, ele percebeu que todos os anos de lágrimas deles não foram em vão. A partir daquele fruto, o Evangelho começou a se disseminar no país lentamente. E quando Judson morreu em 1850, o país, que não tinha um único cristão batizado, agora tinha mais de 100 igrejas, mais de 8.000 convertidos e a Bíblia inteira traduzida para o birmanês, tradução que é usada até hoje. Amém. Irmãos, quando olhamos para a vida de Noé, vemos um homem que pregou por 120 anos, sem aplausos, sem reconhecimento, sem resultados aparentes. E quando olhamos para a história de Judson, percebemos que Deus continua a levantar homens e mulheres que permanecem firmes, mesmo diante da dor, mesmo diante da demora e mesmo diante do silêncio. Judson perseverou anos sem ver um único resultado, mas nunca desistiu, porque sabia que o chamado vinha do céu, não dos homens. Assim como Noé, assim como Judson, Deus também está chamando cada um de vocês, chamando vocês a permanecer firmes na promessa, chamando vocês a continuar crendo, chamando vocês a não desistir do propósito que Ele colocou na sua vida. Amém. Talvez você esteja orando por alguém há anos e não vê mudança. Talvez esteja lutando por sua família, talvez seu casamento, talvez seus filhos, e parece que nada muda, nada acontece. Mas hoje, Deus está falando com você. Não desista. Não pare. Continue na arca, pois a chuva está chegando. Porque a demora de Deus não é a ausência de Deus, irmãos. Noé não viu a chuva por 120 anos, mas ela veio. Judson não viu frutos do seu trabalho por 6 anos, mas eles vieram. E aquilo que Deus prometeu para a vida de vocês também veio. Amém. Hoje, Deus chama cada um de vocês a renovar a sua fé. Deus chama para voltar à promessa e permanecer firme até o fim. Amém. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém reconheça, ou mesmo que pareça que nada está acontecendo. Porque o Deus que honrou Noé, o Deus que sustentou Judson, é o mesmo Deus que hoje estende a mão para cada um de vocês e diz: Filho, filha, permaneça firme, eu estou contigo. Amém. A próxima lição que eu quero compartilhar com os irmãos está em Gênesis, capítulo 7, versículos 11 e 12. Capítulo 11 diz assim: No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites. Como acabamos de ler, como Deus havia prometido, a chuva veio. Noé, os animais e toda a sua família entraram na água. E essa parte nos ensina uma lição muito importante. A obediência e o preparo do cristão hoje são a sua salvação amanhã. Amém. Eu gostaria também de compartilhar uma próxima lição que está em Gênesis 7,16. Bem pertinho do que a gente acabou de ler. E diz assim: Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. E aqui nesse versículo relata algo muito importante. A Bíblia diz que Deus fechou a porta da arca. Não foi Noé que fechou, não foi a tempestade, foi Deus. E assim, irmãos, chegamos ao ponto decisivo da história de Noé. Quando Deus fechou a porta da arca, Ele não estava apenas protegendo a família de Noé. Ele estava mostrando ao mundo que o seu tempo é perfeito. Noé não sabia quando a chuva viria, não sabia como tudo aconteceria, mas ele tinha algo que muitos cristãos estão perdendo hoje em dia. Ele está perdendo a confiança no caráter de Deus, mesmo sem entender os planos de Deus. E
E é aqui que essa história alcança o nosso tempo. A demora de Deus não foi descuido, não foi abandono, foi parte do plano de Deus. Um plano que não compreendia no início, mas que se mostrou fiel no final. Da mesma forma, muitos de nós estamos vivendo os dias de construção da arca. Dia em que oramos e parece que nada muda. Dia em que obedecemos e ninguém vê. Dia em que fazemos o correto e ninguém reconhece. Dia em que esperamos e Deus parece silencioso. Mas Noé nos ensina algo precioso sobre isso. Mesmo quando Deus parece demorar, Ele nunca deixa de agir. Deus ele trabalha em silêncio, enquanto prepara o dia da chuva e o dia da promessa. E quando a chuva finalmente veio, o que salvou Noé não foi a força dele, não foi a inteligência dele. Foi a fidelidade a Deus, unida à obediência dele. Assim será também com cada um de nós. Chegará o dia em que Deus fechará novamente uma porta. Não uma porta de madeira, mas a porta da graça. A porta da oportunidade. A porta do tempo que temos hoje para permanecer firmes na promessa de Deus. E quando esse dia chegar, a pergunta não será: por que demora, Senhor? E sim, eu permaneci fiel até o fim. Por isso, irmãos, a mensagem final dessa história é simples, mas profunda. Permaneça fiel enquanto Deus trabalha. Permaneça firme enquanto Ele prepara. Permaneça obediente enquanto Ele ainda está chamando. Porque o mesmo Deus que fechou a porta da arca é o Deus que guarda os que permanecem fiéis até o fim. A mensagem foi curtinha e a esposa vai cantar a música agora, ao final da mensagem. Os irmãos, amém. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.